Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao coração. Tudo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo, que nos une pelo amor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Deus nos fez comunidade para vivermos como irmãos, braços dados todos juntos caminhamos sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai sobre toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Santo Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acho que ela vai cantar.
Aclamação para o número 17. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Vamos ouvir, aleluia, Jesus falar, aleluia, o Evangelho, aleluia, leva-nos libertar, o Evangelho, aleluia, leva-nos libertar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Ao
anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta trezena, calhou também este domingo, o domingo de Pentecostes. Que bom para esta comunidade, que bom para vós que aqui estáis, poder celebrar o vosso padroeiro, Santo Antônio, e também trazer presente este grande mistério que é o dia de Pentecostes. Quando se fala de Pentecostes, o que seria essa palavra? Da onde vem esta palavra? Pentecostes é que nem quando a gente diz, quando o Brasil ficou primeira vez campeão, quando ele ficou a segunda, terceira, quarta vez, a gente dizia: o Brasil é campeão, é bicampeão, é tricampeão, é tetracampeão. Agora ele está soltando para ficar pentacampeão. Pentacampeão. 5 vezes. A palavra Pentecostes vem exatamente deste penta, 5. E Pentecostes era uma festa agrícola, uma festa que se realizava 50 dias depois da Páscoa. Nós temos o Sírio, que recorda o tempo pascal, nossa Páscoa, e este Sírio, 50 dias atrás é que nós preparamos ele, para representar o Cristo, a luz de Cristo. 50 dias, veja a palavra Pentecostes. O que é que faziam no Antigo Testamento no dia de Pentecoste, nessa festa de Pentecostes? Era a festa da colheita, onde eram feitas as colheitas, e as primeiras espigas, as primeiras frutos que tinham da natureza, neste dia de Pentecostes, todos pegavam e levavam as melhores ofertas, as melhores espigas, para colocar ao altar do Senhor, as primícias do Senhor. Tinham um caráter de oferenda, de agradecer a Deus pela colheita que eles iriam ter mais adiante, mas tinham um caráter também de partilha, de distribuir, de dar aquilo que é melhor para o outro. E esta festa de Pentecostes, então, nos foi colocada também, e os cristãos, recordando 50 dias depois, Pentecostes, começaram então também a celebrar este dia, que é o melhor dom que Deus nos deu, é os dons do Espírito Santo, é os dons da força do Espírito. E é exatamente nesse sentido que nós percebemos então que com a festa de Pentecostes e carregados do Espírito Santo, nós percebemos que
que toda a promessa foi cumprida. A promessa do Pai de nos recuperar em Jesus Cristo, a promessa de Jesus em dizer: eu vos deixarei só, eu vos mandarei o Espírito Santo, o Paráclito. E ele então cumpre a promessa. Deus é sempre fiel. Nesse sentido também é bonito a gente perceber o tema do dia de hoje, a santidade, né? A vontade de Deus. Sermos santos, e é a partir da vontade de Deus que Santo Antônio, que procurou sempre cumprir a vontade de Deus, nós também devemos então imitar o nosso padroeiro, Santo Antônio, cumprir a vontade de Deus. E aí vem a pergunta: como? Com que força eu posso cumprir a vontade de Deus? É possível cumprir a vontade de Deus? Sim. E aí a gente percebe os 7 dons. Os 7 dons do Espírito Santo não são somente os 7, são infinitos os dons do Espírito Santo, mas são 7 características ou 7 modos que a gente pode perceber sobre os dons do Espírito Santo. Então eu gostaria agora de fazer uma reflexão sobre cada um deles. Eu sei que vocês estão cansados, é domingo de tarde, já está de noite, mas vamos refletir os 7 dons do Espírito Santo de uma maneira bem breve. O dom do Espírito Santo, o primeiro, não é em ordem, mas como eu disse, são maneiras de nós percebermos a grandiosidade da força do Espírito Santo que temos em nós. Um deles é a ciência, ou melhor dito, vamos começar com a sabedoria. A sabedoria. O que é a sabedoria? Que dom é esse que Deus nos deu pelo Espírito Santo? O dom da sabedoria. A sabedoria é fazer como Deus quer, é fazer a vontade de Deus, o que Deus quer de mim. Isso é ser sábio, fazer o que Deus quer. O segundo dom, um outro dom que a gente pode perceber, é o dom do entendimento. O dom do entendimento é compreender a realidade de Deus, compreender Deus que vem ao nosso encontro e que nos ama. O terceiro dom do Espírito Santo é a ciência. A ciência é ver a verdade sem fingimento. A gente pode pensar só nos últimos 10 anos, como o ser humano descobriu coisas novas, como o ser humano conseguiu conquistar coisas novas e coisas belas, que essas verdades que foi o ser humano descobrindo não seja um fingimento, mas seja na verdade. Isso é a ciência. A ciência estuda, reflete, busca conhecer, quando conhece, põe em prática. É o dom do Espírito Santo da ciência. O conselho, outro dom do Espírito Santo. O conselho é aquele que nos faz sábios para amar o outro, que nos faz sábios para guiar. Vocês já pensaram como é bonito quando alguém chega para a gente e diz assim: Padre, olha, é melhor você fazer assim, assim, assim. Padre, em vez de ser, não poderia ser sábio? Como é bom quando a gente tem um conselho, quando algumas pessoas te colocam, também na vida de cada um de vós. Como é bom quando o filho chega para a mãe e a mãe aconselha: olha, filha, te cuida com isso. Olha, filho, é bom fazer assim. Como é bom quando um pai pode dizer isso para o filho. Da onde vem essa força? Da onde vem isso? É o dom do Espírito Santo do conselho. Aconselhar, poder guiar o outro. Como é lindo este dom do Espírito Santo.
E o dom da fortaleza, outro grupo de dons que a gente pode perceber. O dom da fortaleza é a força no coração para dirigir-nos a Deus. Nós temos que ser fortes quando as tendências nos levam a nos afastar de Deus. Nós precisamos ser fortes, precisamos ter a força do Espírito para podermos seguir aquilo que Deus quer de nós. Para você poder estar aqui, quanta fortaleza que você teve que superar, que usar para superar e estar aqui. Então, tanta fortaleza. Outro dom é o dom da piedade. Piedade é rezar, sermos piedosos, ter aquele momento de sermos dóceis para amar aquele que nos amou primeiro. Como devemos ser agradecidos e louvar a Deus, agradecer a Deus por aquele que nos amou primeiro. Isso é o dom da piedade. E por fim nós temos o dom do temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus não significa ter medo de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é estarmos na nossa condição, não nos ensoberbecer achando que nós somos os criadores das coisas. Temor de Deus é a força do Espírito em nós que nos faz compreender que Deus é um Pai que ama, Criador, e nós somos criaturas. E é lindo a gente perceber também que esses 7 dons que perpassam a nossa vida, perpassam a vida da igreja, e é o cumprimento da promessa de Jesus Cristo: eu vos mandarei o Consolador. E Jesus Cristo cumpre a sua promessa, dando-nos o Espírito Santo. É importante nesse sentido também nós percebermos que com essa força do Espírito nós podemos, como Santo Antônio, fazer a vontade de Deus, que é o tema de hoje, né? Que o Senhor nos conceda o dom do discernimento para que façamos a sua vontade. Esta é a maravilha de Deus. E é importante neste momento, então, também nós nos colocarmos com bastante carinho e respeito e percebermos os sinais que Deus nos coloca. São 3 os sinais que a gente percebe pelas leituras de hoje, no dia de Pentecostes. Um deles é o vento, o mesmo vento que Deus soprou para a criação e depois soprou no barro para que o barro fosse ser humano. O mesmo sopro, o mesmo hálito de Deus é aquele que também se encarnou no seio da Virgem Maria. O mesmo sopro é aquele que Jesus sopra sobre os apóstolos, como está na leitura, soprou sobre eles. O mesmo sopro é aquele que Deus sopra nos nossos corações hoje. É a força do Espírito. Esse é o sentido do vento impetuoso. O outro simbolismo que a gente tem é a questão do fogo. O Espírito Santo é um fogo que queima, no sentido de que purifica a gente. O Espírito Santo é um fogo que queima lá dentro de nós quando a gente percebe que não estamos bem, que percebemos que nós não estamos certos. Esse Espírito que sopra dentro de nós é um fogo que queima, que nem o ouro. Para ser purificado ele tem que ser derretido, aí se separa o mal do bem, fica o ouro puro. E outro simbolismo que a gente percebe neste dia é as línguas, não foi? As línguas de fogo, que falavam línguas diversas. Quem fez a leitura aí fez muito bem. Medos, persas, sírios, etc. Todos esses nomes dessas cidades que eram as cidades conhecidas da época, todas essas cidades para dizer que todos
se entendiam com a força do Espírito, porque Deus não fala grego, Deus não fala latim, Deus não fala inglês. François, vocês também não. Deus fala português. A linguagem de Deus é o amor. E quem ama, compreende o outro. É com esses sentimentos, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos ter a certeza de que o Espírito deste Deus está em nós. E é esse Espírito que faz a gente rezar. São Paulo diz assim: nem dizer Pai nós somos capazes, se não é pela força do Espírito. E não somos capazes nem de professar a nossa fé, se não for pela força do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre nós. Vamos ficar todos de pé. E agora então vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, como comunidades unidos nessa fé, na certeza do mesmo Espírito, elevemos a Deus as nossas preces. Após cada oração, cada pedido, vamos todos rezar dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Renovai constantemente a vossa igreja, Senhor, pela ação transformadora do vosso Espírito, e inflamai-o com o vosso amor, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei as pastorais de nossa diocese e de nossa comunidade, para que tenham sempre o vigor de anunciar o Evangelho e nosso Filho, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai perseverança aos jovens que estão se preparando para o sacramento da Crisma, para que vivam com autêntico compromisso na sua vocação batismal, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai perseverança aos recém-crismados, para que vivam com autêntico compromisso sua vocação batismal, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também por todas as famílias, para que possam sentir a força do Espírito Santo que une, também por todas as comunidades de fé, para que sintam a presença do Espírito que os congrega, por toda a igreja que está carregada do Espírito Santo, para que possa cada vez mais ser missionária e anunciar ao mundo as maravilhas do Evangelho. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Vamos rezar por todas as pessoas doentes, pessoas que estão passando por dificuldades. Queremos rezar particularmente por todas as pessoas da nossa comunidade que estão fragilizadas fisicamente. Rezemos particularmente pedindo a saúde Padre Marcos e Priscila Raquel Pinheiro Ferreira, para que possam recuperarem a sua saúde, voltarem às suas atividades, cada qual de acordo com sua própria condição. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Aos nossos irmãos falecidos que já partiram para a casa do Pai, queiramos recordar particularmente Terezinha do Comercial
Ferreira Abreu, Diomar da Silva Freire, Leda Lima, Francisco Gonçalves de Oliveira, Raimundo Arthur Pereira, Rosimari Trindade Pereira, Antônio César Brito Rocha. Possam eles contemplar a face de Deus, perdoados os seus pecados, e a nós que sofremos a separação, tenhamos certeza no ressuscitado, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. No instantinho de silêncio, deixe o Espírito de Deus no teu coração clamar ao Pai. No silêncio, deixe o Espírito falar, pedir por você, a tua oração íntima a Deus. Senhor Pai Santo, todas essas preces nós te pedimos por Jesus Cristo, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto número 22.